Hoje iremos falar sobre organização do escritório. Ontem eu preparei uma espécie de planilha nova por aqui e eu quero mostrá-la para vocês, inclusive falar como vocês fazem para ter essa planilha que eu vou mostrar aqui hoje. Foi uma maneira que eu encontrei de organizar o escritório, né, de ter as demandas em dia, principalmente pelo fato da gente estar sempre trabalhando com vários tipos de projetos ao mesmo tempo, além da gente ter que estar sempre fazendo tudo, né? A gente faz captação, a gente faz atendimento ao cliente, a gente faz projeto, a gente faz de tudo um pouco. E é por esse motivo que a gente tem que se organizar muito com o escritório, criar rotinas de organização, né, ter planilhas de organização sempre que possível, porque a gente é aquele profissional que faz de tudo um pouco, né? Tem que captar, tem que atender o cliente, tem que detalhar, tem que lembrar em detalhes dos projetos. Então, quanto mais organizados a gente for, muito mais fácil vai ser a nossa vida. E eu sofri na pele a falta de organização por muito tempo. E é por isso que hoje eu tenho simplesmente planilha para tudo. Simplesmente pelo fato de ter sido, não de ter sido desorganizada, né? Porque eu acho que, claro que a organização ela pode ser algo natural da pessoa, né? A pessoa ser alguém organizado. Ou ela pode ser desorganizada, primeiro, por ela não ter consciência do quanto ela é desorganizada, né? Eu conheço várias pessoas que são extremamente desorganizadas e não percebem que são. Eu percebo quando eu olho a vida delas ou eu olho o que elas têm para fazer e eu vejo que ela poderia fazer em um tempo muito menor, ou que ela poderia ter mais agilidade nas tarefas, ou que ela poderia ter até mais tempo livre, né? Mas o fato é que aquela pessoa que está naquela situação, ela não se dá conta disso. E aí ela acaba vivendo aquela vida atordoada, cheia de coisas para fazer, sem tempo para nada e não se dá conta, né? E eu vivi muito disso. Eu tinha uma vida extremamente atordoada, sempre com muitas tarefas para entregar no escritório, nunca dava conta, nunca chegava aquilo tudo que eu fazia. Mas pelo fato de eu me formar, logo abri meu escritório, sem ter base nenhuma de como funciona um escritório, né? Porque diferente de muitos arquitetos ou muitas pessoas, eu não trabalhei em outro escritório de arquitetura antes de abrir o meu. Eu estagiei em alguns lugares, por exemplo, eu estagiei Qual o tema da live? Organização do escritório. Já vamos começar os assuntos. Estou só esperando um pouquinho até todo mundo entrar, tá bom, Heloísa? Seja bem-vinda. Então, eu fiz estágio na Porto Belo Shop. Depois, eu fiz estágio em incorporadoras. E eu não fiz estágio em escritório. Então, a rotina de um escritório, entender como funciona um escritório, para mim, nunca foi algo que eu vivenciei, né? Então eu levei muito na cabeça até aprender a me organizar. Isso foi bem complicado para mim. Bom, mas então vamos dar início oficialmente à nossa live de hoje do movimento Viver de Arquitetura. Quero saber quem são os MVA que estão aqui hoje, que eu sempre digo, se você é, né, do nosso movimento Viver de Arquitetura, coloca aqui, eu sou o MVA. Para mim saber que você está acompanhando aí todas as segundas e quintas-feiras a nossa série de lives com assuntos que te ajudam a viver de arquitetura. Esse é o meu maior propósito aqui. Toda segunda e toda quinta eu trago algum assunto que foi importante para o meu crescimento ou que me ajudou a captar um novo cliente, me trouxe crescimento de fato. E aí eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês, todas as segundas e quintas, às 17h27. Então sejam muito bem-vindos, todos que são do nosso movimento. Aí a Cacá, Fernando, Paula, é isso aí, gente. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre organização do escritório. Eu vou mostrar aqui para vocês
uma planilha que eu já usava antes, mas ontem eu dei uma reformatada nela e eu vou mostrar ela para vocês. Eu fiz isso ontem, domingo, e inclusive eu vou mostrar para quem quer ter acesso a ela como vocês fazem para ter acesso a ela. Além disso, eu vou mostrar um pouquinho mais da nossa organização dos projetos. E se vocês tiverem uma dúvida, por favor, podem escrever aí no chat, que eu respondo aí ao longo da live ou em seguida. Tá legal, gente? Deixa eu só desligar meu ar que tá quente aqui. Então, gente, hoje é um dia um pouco atípico. Eu estou na praia, para quem está acompanhando meus stories, eu estou na minha casa da praia, que nesse momento está sofrendo uma reforma, então tá tudo uma bagunça aqui na sala. Eu tô dentro do quarto, consegui separar um cantinho para poder falar para vocês hoje, não deixar de fazer a live. E aí é o recado que eu quero dar para quem fica aí procrastinando para fazer as postagens, procrastinando para fazer um vídeo, né? Ah, eu não tenho o lugar ideal. Ah, hoje eu não sei o que fazer. Ah, hoje não vai dar tempo. Não tem desculpa. A gente adora criar uma desculpa. Essa que é a verdade. Eu tô aqui super improvisada, mas eu estou aqui para não deixar de trazer o conteúdo para vocês hoje, porque eu me comprometi que todas as segundas e quintas teríamos live, então teremos sempre live. Tá bom, gente? Aí me conta quem tem dificuldade para se organizar. Coloca aí para mim, eu tenho, ou coloca sim, para mim saber quem aqui tem dificuldade para se organizar. Bom, gente, o fato é que eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Eu sempre tive bastante dificuldade para me organizar com os projetos, me organizar com os clientes. Sim, olha aí, ó, o pessoal falando, muita dificuldade. Então, Priscila, fica aí até o final da live que teremos muitas dicas com relação a isso. Mas o fato é que por eu não ter trabalhado em um escritório, eu não tenho muita noção. Eu não tinha, né? Hoje eu tenho, claro, noção de como era a organização e as tarefas de um escritório. Então, acontecia algo muito complicado, que era o seguinte: quando a gente começa a semana, ou até mesmo quando a gente vai começar o nosso dia, normalmente a gente pega o celular e ou vai responder um cliente, ou vai apagar um incêndio de uma obra, né? Vai resolver alguma coisa aí que surgiu, ou vai responder o WhatsApp do cliente que quer tirar uma dúvida do projeto, ou o prestador de serviço quer tirar uma dúvida. E aí a gente passa quase toda a manhã resolvendo incêndios, né? Resolvendo questões que poderiam esperar ou poderiam ser organizadas em um determinado período do dia para que acontecessem, né? E aí começa o primeiro erro, né? A gente sair apagando incêndio e perder muitas vezes a manhã toda. A segunda coisa que acontecia muito comigo era o seguinte: eu me dedicava muito, então entrava um projeto, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar um comentário aqui. Organização, para o pessoal que entra saber o motivo da live. Deixa eu ver se eu consigo fixar agora. Será que eu consigo fixar? Ah, agora sim. Quem entrar na live sabe o que vai ser a live. Bom, então, acontecia muito o seguinte, né? Eu apagava incêndios ou eu entrava um projeto, eu me focava naquele projeto e eu não fazia mais nada além daquele projeto. E aí eu tinha o problema de encerrar aquele projeto e eu não ter um novo cliente porque eu não criei nenhuma ação para isso, né? Esse era o segundo problema que acontecia. O terceiro grande problema que acontecia era eu não ter um cronograma daquele projeto, né, de um projeto que entrava, eu não ter data de início, meio e fim daquele projeto, e aí acontecia algo que quase me fez quebrar o escritório por muitas vezes, porque eu trabalhava sozinha, né, então eu não tinha a quem recorrer. Então o que eu fazia? Eu pegava um projeto,
eu começava ele, mas eu não definia a data de início, de meio e de fim. E aí eu ia fazendo aquele projeto, no meio no meio da semana, entrava uma pendência, uma urgência de um cliente, uma dúvida de um prestador e aquele projeto ele ia se alongando, se alongando, se alongando. E aí eu tinha que pegar um novo cliente, enfim, captar um cliente. E aí eu pegava um novo projeto. E aí aquele projeto que eu estava fazendo, eu ainda não tinha entregue ele terminado. E aí entrava um novo. E aí eu começava a fazer aquele novo. E aí eu juntava, né, 2 projetos ao mesmo tempo e o cliente me pagando. E aí chegava o próximo mês, eu tinha que pegar mais projetos, eu ia atrás de um novo projeto. E aí eu pegava mais um projeto e aí então eu tinha o primeiro projeto da metade para o final, o segundo projeto na metade e o terceiro projeto completamente começando. E aí muitas vezes o primeiro projeto eu já tinha recebido, o segundo praticamente todo, eu estava começando a receber o terceiro e eu não tinha entregue os outros. E aí isso começou a criar um gargalo e uma bola de neve dentro do meu escritório que eu quase precisei parar de fazer, de captar qualquer um novo cliente para poder entregar aqueles projetos pendentes porque eu não tinha me organizado. E além disso, e na verdade o pior disso tudo, é que eu não estava atendendo bem os clientes que estavam tanto entrando como os clientes que estavam saindo do meu escritório. Porque eu não estava conseguindo terminar direito, eu estava com dificuldade. Muitas vezes eu esquecia itens que precisavam estar no projeto, porque eu já estava focada no novo projeto. E aí isso virou uma bola de neve tão grande que foi quase o fim do meu escritório, porque eu não conseguia mais captar novo cliente, eu não conseguia terminar aqueles pendentes. Isso me deixou muito estressada, eu trabalhava à noite, eu trabalhava até tarde, eu não tinha controle de nada. Então, o primeiro ponto que vocês precisam se preocupar com relação à organização é organizar os projetos, né? Se vocês ainda não têm isso, você precisa ter, primeiro de tudo, um cronograma de início, meio e fim, né? Início, andamento e fim do projeto que entrou no escritório. E isso tem que acontecer em todos os projetos, né? Inclusive, isso é uma grande ferramenta para fidelizar e para tranquilizar o nosso cliente, né? Por exemplo, quando entra um escritório aqui no A1, a gente faz o contrato, né? Briefing. E aí, quando a gente assina o contrato, eu entrego para ele um cronograma do projeto dele. E aí ele sabe quando vai ser nossa reunião de briefing, quando que ele vai receber o estudo preliminar, quando ele vai receber o executivo, né? Ele sabe quando começa o projeto e quando a gente entrega para ele o projeto pronto. Ele pode se organizar, tanto financeiramente para começar aquela obra, quanto ficar seguro e tranquilo de que nós estamos trabalhando no projeto dele, dentro daquela data que foi estipulada, e ele também consegue se organizar para as reuniões que ele vai ter comigo, né? Então ele sabe que mês que vem, dia 15, a gente tem uma reunião para olhar, sei lá, o estudo preliminar do projeto dele. E aí a pessoa fica confiante, fica segura, né? Nada melhor do que a gente ter datas de quando a gente vai receber cada coisa e tudo mais. E quando eu faço isso, quando eu entrego para o meu cliente um cronograma, automaticamente eu faço 2 coisas. Eu me obrigo a entregar o projeto naquele prazo e eu me obrigo a me organizar durante os próximos dias ou meses para que aquele projeto fique pronto naquela data definida. Afinal de contas, eu combinei com o cliente aquela data e eu tenho que cumprir, né? Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que vocês tenham um cronograma de cada projeto que entrar no escritório. Montem um cronograma, eu posso até mostrar aqui para vocês o nosso cronograma, o pessoal que é da mentoria, dos cursos, sabe como é que recebem, né? Mas eu quero mostrar para vocês hoje, principalmente,
a agenda de projetos. É isso que eu quero mostrar para vocês e como vocês fazem para ter acesso a essa agenda no final da live. Eu vou explicar, tá? Como vocês fazem isso. Então, gente, tem um cronograma para cada cliente. Aí, ok, Yasmin, eu já tenho um cronograma, eu já me organizo, né? Eu já passo para o cliente as datas, mas mesmo assim eu não consigo me organizar. Né? É muito comum isso acontecer, de vez em quando eu também me desorganizo, né? Isso é super normal. Agora mesmo, no final de semana, eu estava um pouco ansiosa e preocupada com o volume de coisas que eu tinha para fazer. E por que eu estava nervosa e ansiosa? Porque fazia alguns dias que eu não parava para olhar os cronogramas, para olhar os prazos, para colocar no papel tudo que eu e as meninas tinha que fazer, né? Porque as meninas que trabalham comigo, elas têm um cronograma das tarefas delas e elas têm os prazos dos clientes. Só que eu acabo fazendo várias tarefas diferentes das delas, né? Eu atendo o cliente, eu faço captação, eu faço marketing, eu reviso os projetos, eu dou uma mãozinha para elas nos projetos quando precisa. Eu tô aqui, né, fazendo uma live, fazendo um vídeo. Enfim, eu faço muitas tarefas diferentes, multidisciplinares, né? Eu tenho que gerenciar o escritório, organizar as despesas, as receitas, cobrar os clientes, que é o que vocês fazem hoje, né? Vocês também precisam cuidar de todas as áreas do escritório de vocês. E aí o que acontece quando a gente se desorganiza? A nossa mente começa a acumular tarefas, né? Ela começa a acumular pensamentos. Então, hoje de manhã eu acordo e eu lembro, tenho que pagar uma conta. Eu tenho que fazer um post para captar um cliente. Eu preciso resolver aquela pendência do cliente X. Eu preciso ir na obra. Eu tenho que terminar aquele projeto que eu ainda não acabei. Preciso fazer as imagens do cliente tal. Preciso detalhar a paginação do fulano de tal. Preciso ligar para o fornecedor para pedir orçamento. Preciso mandar e-mail. E aí, gente, o nosso cérebro começa a receber uma carga de todas essas tarefas. É como, imaginem que vocês, em cima da cabeça de vocês vão empilhando livrinhos, tá? Livrinho do cliente tal, livrinho da captação, livrinho do mandar um e-mail para o cliente, livrinho do falar com o fornecedor, livrinho de visitar a obra, livrinho de cotar o projeto. E aí, vocês começam a fazer uma sobrecarga em cima de vocês. E aí acontece o quê? A gente não dorme, né? Eu estava dormindo mal no final de semana. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado. E aí acontece algo que é o pior de tudo, que é a falta de clareza do que eu tenho que fazer. Então a gente começa a empilhar tantas coisas para fazer, tanto peso sobre a nossa mente, sobre os nossos ombros, só que a gente não sabe exatamente o porquê desse peso todo. Por quê? Porque falta clareza. E a falta de clareza é falta de lista de tarefas, é falta de cronograma de projetos, é falta de saber, olha, do dia, que dia é hoje? Dia 13. Do dia 13 de julho até o dia 20 de agosto, eu tenho esse e esse projeto para entregar. Então eu não posso me comprometer em pegar um novo projeto, ou eu não posso me comprometer de entregar o projeto antes da data que eu combinei. Eu não posso, visitar as obras nessa data, eu preciso ficar focada no escritório, né? Aí a gente tem clareza. E foi isso que eu fiz esse final de semana. Né? Eu estava me sentindo angustiada e ansiosa de tanta coisa que eu tinha para fazer. Eu peguei e fiz várias listas, né? Deixa eu ver se essas listas estão aqui. Que eu postei elas para vocês verem. Não sei se alguém viu. Elas estão aqui, ó. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a se organizar é dividam as áreas do escritório de vocês de acordo com a demanda, né? Então, por exemplo, dentro do A1 a gente tem a área de marketing, a área dos clientes, a área, digamos assim, de atendimento ao cliente, a gente tem a área de gestão,
A gente tem a área dos projetos, né? E aí façam uma lista completa de cada área do escritório. E aí, aqui, ó, para não dizer que eu tô mentindo. Ontem não, sábado e domingo, acho que foi, a gente fez várias listas para eu enxergar tudo que eu tinha que fazer, né, em todos os, enfim, aqui no Instagram dos arquitetos e no A1. E aí eu fiz uma lista de tudo. Depois que eu fiz essa lista, eu vou organizar isso por ordem de prioridade. E aí a ordem de prioridade, o que que é? Primeiro, o cronograma dos clientes é a primeira prioridade, né? Se eu definir que até o dia 20 de julho eu vou entregar o projeto X, eu preciso cumprir esse prazo. Segunda ordem de prioridade vai ser as tarefas que me trazem mais resultados, ou seja, um novo cliente, né? Uma visibilidade, o que vai me trazer resultados, o cliente satisfeito, uma visita em uma obra que vai me trazer expressão. Prioridades, né? Primeiro, a agenda dos clientes. Segundo, as tarefas, de repente, cobrar um cliente, né? Vai ser uma tarefa de urgência, uma tarefa de prioridade, afinal de contas a gente precisa receber e muitas vezes a gente precisa cobrar o cliente, ele acaba esquecendo de pagar, né? Então, elejam prioridades, o que vem primeiro, o que vem depois. Depois, tenham uma agenda e coloquem todas essas tarefas, coloquem dentro do tempo, né, de uma linha do tempo. O que eu vou fazer em cada dia? Segunda, então, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Na terça, eu tenho que concluir esse projeto, visitar a obra, fazer o meu marketing. Na quarta, eu vou passar o dia inteiro focado para concluir o projeto tal. Tenho uma agenda com as tarefas por hora, a cada 40 minutos. Enfim, definam do jeito que fica melhor para vocês. Mas, gente, tenham uma agenda com as tarefas para vocês fazerem. Esse final de semana eu concluí a leitura daquele livro O Essencialismo, né? E eu sempre fui uma pessoa, não sei se vocês são assim, de querer fazer tudo. Eu sempre quis abraçar todas as oportunidades possíveis. Então, às vezes chegava alguém para mim, me dava me ligava ou fazia contato e me falava assim: Yasmine, o que tu acha da gente fazer uma parceria? De repente a gente podia fazer isso, isso e aquilo. Daí chegava uma pessoa e fazia esse convite. Daí chegava uma outra pessoa, muitas vezes com um projeto em áreas diferentes, e falava: Yasmine, o que tu acha da gente fazer um evento de tal coisa em tal lugar? E aí eu abraçava tudo que aparecia. Então alguém me convidava para fazer um evento, eu ia lá e fazia. Alguém me convidava para fazer uma repaginada na loja, sei lá, montar uma vitrine, eu ia lá e fazia. Alguém me convidava para vender projeto, eu ia. E aí acontecia o quê? Eu desperdiçava tanto a minha energia em várias coisas diferentes, acabava que eu me esgotava e que eu não tinha resultado, né? E o livro Essencialismo, ele fala muito sobre isso. Ele é muito bacana porque ele nos ajuda a se desprender de tudo aquilo que não é essencial. E aí o essencial para ele é aquilo que te faz feliz, né? Aquilo que você é profundamente apaixonado em fazer e fazer aquilo que tem resultado, né? Então, o livro conta a história de um empresário que ele já tinha uma certa idade, ele trabalhava numa grande empresa. E aí as pessoas chegavam para ele, né, os setores da empresa chegavam para ele e falavam: Fulano, você pode fazer tal coisa para mim? Daí chegava uma outra pessoa: Fulano, você pode fazer isso para mim? E aí ele estava sempre fazendo tudo para todo mundo. Ele estava sempre ajudando todo mundo, né? Quem aqui se identifica com isso? Recebia uma ligação: você pode quebrar esse galho para mim? A pessoa largava tudo e ia resolver. O chefe batia na porta dele, atrapalhava toda a organização dele, mandava ele participar de uma reunião, nada a ver com o que ele estava participando. E aí ele largava tudo e estava sempre fazendo tudo que todo mundo pedia. Daí chegou um momento em que ele começou a estudar o essencialismo e ele resolveu dizer não para todo mundo.
E aí chegava alguém na sala dele, pedia uma ajuda, ele dizia, não posso. Chegava o chefe dele, que mandava nele, pedia alguma coisa, ele dizia, não posso. Eu estou focado em tal resultado, em tal tarefa, né? E aí ele definiu quais que eram as tarefas que iriam trazer os grandes resultados para ele na empresa. Olha aí, Felipe, é isso mesmo, eu também sou muito parecida, tá? Não se preocupa, acho que todos temos essa dificuldade da organização. E aí, ele simplesmente começou a negar tudo para todo mundo. E aí, todo mundo na empresa começou a falar, essa pessoa tem que ser aposentada, porque ele já tá batendo biela, já tá biruta. E aí, a empresa toda começou a achar que ele tava ficando velho, e que ele tinha que se aposentar porque ele não estava mais dando conta, ele não estava mais fazendo o que tem que ser feito, ele não queria ajudar ninguém. Só que aí passou alguns meses desse posicionamento, ele começou a ter grandes resultados naquilo que era de fato a função dele, né? Porque o que acontece? Tanto no nosso escritório como se a gente trabalha em uma empresa, a gente tem uma função principal que é o essencial, né? Então, hoje, qual que é o seu essencial no seu escritório? Né? Para pensar nisso. Digamos que se eu tivesse que escolher apenas 2 ações para realizar no meu escritório e que elas fossem suficientemente o mais importante, o que de fato iria me trazer clientes, o que de fato ia fazer com que o meu escritório continuasse crescendo. Né? Imaginem o seguinte, vocês só podem escolher 2 tarefas. Eu diria que é captar clientes e entregar bons projetos. Né? E aí quando eu falo entregar bons projetos, eu falo atender o cliente bem, finalizar o projeto com qualidade. Agora imagina vocês deixarem de lado absolutamente todo o resto e se focarem apenas em captar clientes e atender bem o cliente. Com certeza vai ser muito mais leve e muito mais fácil atingir esse resultado, né? E é isso que o essencialismo se trata. E aí essa pessoa começou a se focar exatamente naquilo que iria trazer muitos resultados. E aí aconteceu que ele conseguiu ter muitos resultados na empresa e depois que ele teve os resultados, claro, todo mundo entendeu o que ele estava fazendo e passou a valorizar aquilo que ele estava fazendo e a respeitar ele, né? Então, é exatamente sobre isso que o livro se trata, né? E ele me ajudou muito a conseguir dizer não para oportunidades que não iriam me trazer resultados nesse momento. Né? A dizer não para tarefas que não iriam me trazer novos clientes ou que não iriam fazer o meu escritório crescer nesse momento, né? Então parem para observar qual é o seu essencialismo, qual é o seu essencial hoje, o que você precisa fazer hoje que vai te trazer bons resultados amanhã. E todo o resto, reorganiza, repensa se realmente precisa ser feito. Né? Algumas pessoas me perguntam, Yasmin, eu tô pensando em criar 2 Instagram. Um Instagram para projeto tal e um Instagram para outro projeto. O que tu acha? Eu te digo, foca no essencial. Já é tão difícil a gente administrar uma rede social, imagina 2. É muito mais difícil, né? Muitas vezes aparecem projetos, por exemplo, para a gente fazer que não estão dentro do nosso dia a dia, que não é a nossa especialidade. Será que a gente deve pegar esse projeto? Né? Hoje eu sou especialista em residencial e restaurantes. Se eu for fazer um projeto de, por exemplo, vou pegar um exemplo aí, de um hospital ou de uma clínica médica mais específica, eu vou levar muito mais tempo para fazer esse projeto do que se eu fizer uma residência, um interiores, e aí um restaurante, né? Será que vale a pena para mim fazer esse projeto? Talvez não valha a pena.
Talvez o tempo que eu vou perder para aprender sobre aquele projeto, eu poderia pegar muitos outros na minha área, onde eu vou fazer ele mais rápido e eu vou ter mais lucro. Né? Os alunos da mentoria, os alunos do Projetos Lucrativos, que são os meus treinamentos, sabem que a nossa hora vale demais, que a cada hora perdida é lucro que a gente perde, que a cada retrabalho que a gente tem, que a cada projeto desorganizado, sem processo, ou que não está dentro da nossa expertise, vai fazer com que a nossa lucratividade diminua. Né? Então, essencialismo também está diretamente relacionado a eu ter mais lucro no meu escritório. Né? Organização do escritório tem tudo a ver a eu aumentar os meus resultados, porque se eu não tenho organização nos projetos, organização na minha gestão, organização do meu marketing, o que acontece? O meu marketing fica abandonado, os clientes não me pagam e eu nem lembro de cobrar eles, e os projetos não acontecem. Viram aquela bola de neve que eu falei no começo que aconteceu comigo, né? Porque eu não tinha organização. Então, algo que acontecia muito comigo e talvez aconteça com vocês é o seguinte, eu vivi dois extremos. Um deles foi o primeiro que eu pegava um projeto, eu me focava tanto em entregar aquele projeto, em fazer o projeto, que quando eu terminava ele, eu não tinha um novo projeto para fazer, porque o meu foco ficou só em entregar aquele projeto. Né? Então eu tinha esse extremo. Depois que eu vi que começou a faltar clientes, eu fui para o meu segundo extremo. Que aí era o quê? Eu estava sempre captando cliente. E aí os projetos eu ia empurrando. Vou fazer, faço de noite, faço final de semana. Eu tenho que passar o dia na rua captando cliente. Isso é o que eu tenho que fazer. E aí eu sofri o segundo extremo, que foi tornar o meu escritório uma bola de neve de projetos, sem entregar, sem finalizar, aquela confusão do cliente me cobrando, né? Muitas vezes entregando o projeto ou incompleto, ou esquecendo uma informação, o cliente ficava insatisfeito. E aí é esse cuidado que vocês têm que ter. Aonde eu estou, aonde eu termino os meus projetos e em que momento eu preciso captar novos clientes. Como é que eu posso dizer? Essa clareza vocês precisam ter. Né? Hoje é dia 13 de julho. Quantos projetos eu tenho para fazer? Que dia que eu vou entregar esses projetos? E que dia que eu preciso captar novos clientes e novos projetos? Como eu faço para ter essa clareza? Com a planilha que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem ter ela depois, eu vou explicar no final da live, ou vocês podem montar de vocês. Por quê, gente? Porque aí vocês não ficam vivendo os extremos que eu vivi. Que o primeiro era, eu tenho que fazer projeto, esqueço captação de clientes, e aí eu termino aquele projeto, eu fico sem trabalho, ou focar tanto em captação e deixar os trabalhos de lado. E aí muita gente me pergunta, mas Yasmine, como eu sei qual é o momento certo de captar novos projetos? Qual é o momento certo de focar nos projetos? É vocês terem organização dos projetos. Eu vou mostrar aqui na minha planilha para vocês como eu faço para ter essa clareza. Né? Quando eu montei essa planilha, eu já tinha essa planilha, já usava ela, mas ontem eu passei ela para o Google Drive, eu montei ela na nuvem, né? E eu gostei bastante do jeito que ela ficou, e aí eu vou passar ela a usar desse jeito. E assim, né, gente, essas coisas de planilhas é uma coisa que a gente vai mudando, vai melhorando, né? À medida do tempo, a gente não precisa criar uma e só usar aquela. Mas a clareza que eu passei a ter ontem, quando eu montei essa planilha, foi que até final de agosto eu tenho muitos projetos para entregar. E aí então eu só posso aceitar novos projetos no A1 a partir do dia 10 de agosto. Antes disso, qualquer projeto que eu pegar, eu vou estar sendo suicida. Eu vou estar
me comprometendo de entregar algo que eu não vou ter condições de entregar, porque a equipe está até aqui de projetos. Eu vou criar um estresse para mim, eu vou ficar sem dormir, eu vou criar uma ansiedade, uma preocupação de atender aquela demanda. Então, gente, essa clareza que a gente precisa ter. Porque eu não sei vocês, mas eu me cobro muito e me preocupo muito em ter clientes o tempo todo. Né? Eu acho que é uma preocupação natural de quem é autônomo, tem o seu escritório, nunca sabe o dia de amanhã. Então a gente está sempre preocupado se vai ter trabalho no mês que vem. Só que existe uma coisa, a gente estar preocupado, e eu acho que a gente tem que estar sempre olhando, né? Sempre com visão de captar clientes, de buscar novos clientes, parceiros. Só que existe alguns momentos em que a gente precisa dizer pra gente mesmo, calma. Tem trabalho acontecendo, tem receita entrando, segura um pouco a onda, que tá tudo certo, né? Que daqui uns 15, 20 dias, aí tu começa a pensar de novo em captar clientes, mas por enquanto, dá uma freada, faz o que tem que ser feito, entrega bem feito o que tem para entregar e depois a gente retoma. Isso é gestão de um escritório, né? Isso é uma gestão coerente, uma gestão que funciona, uma gestão madura do escritório. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar minha câmera aqui. Olhem só. Essa é uma planilha do Google, tá? Que eu montei. Projetos A1. E aí é o que eu tenho as pessoas envolvidas, né? Que eu dei uma corzinha para cada um. Então, tem a Liliana, a Mirtz e tem a minha etapa, as minhas tarefas, né? Então, gente, aqui na data de entrega é a data limite que eu tenho para entregar cada um desses projetos, tá? Ó, aqui eu coloquei a data limite. Aqui do ladinho, se eu der um check, ó, deixa eu ver se é um X que eu tenho que dar. Ó, tá vendo que ele já risca a tarefa e já diz que tá concluída? Então, no caso das meninas que estão lá projetando, quando elas derem o xizinho aqui, eu vou saber que elas concluíram essa tarefa. E o mesmo serve pra gente, né? É legal. Gente, essa sensação de riscar a tarefa, isso é cerebral a coisa. Isso nos faz muito bem, né? Inclusive, a gente pode ter recompensas por a gente finalizar a tarefa, a gente ter alguma recompensa que nos faça bem, né? Aqui eu tenho a data de entrega, então. Aqui eu vou ter a tarefa, então eu nomeio o nome do cliente, o que é o projeto e o que tem que ser feito, né? Então aqui, Camila, essa é o interiores de uma residência. A gente está no estudo preliminar, na parte dos móveis fixos. E aí depois a gente tem a parte das imagens, que a gente ainda tem que apresentar para o cliente, né? E aí aqui começa a correr a minha data. Ó, então, né, Rosinha é a Liliana. A Liliana tem que trabalhar nesse projeto do dia 6 até o dia 23. Ó. Então, ela tem acesso a essa agenda e ela sabe, ela já está trabalhando nisso aqui. Daisy, eu vou mostrar para vocês como vocês terem acesso a essa planilha, tá? E aí, gente, aqui, ó, dia 24 eu coloquei para mim, né, eu sou azulzinho, que é a data em que eu vou apresentar para o cliente. E aí eu coloquei aqui, ó, Camila, estudo preliminar, apresentação. E aí tá aqui a minha tarefa. E aí a gente segue nos projetos e aí a gente segue no calendário. Então, ó, mês de julho, aqui pro lado eu vou passando, opa, aqui. Ó, a gente tem os próximos meses, ó. Que eu falei para vocês, ó, até o dia 15 de agosto, e aqui eu fiz uma data bem apertada, eu acho que vai estender um pouquinho mais. A gente tem projetos para trabalhar muito. Então aqui, ó, eu vou colocando as cores de cada um, né? Então aqui a Mirtz é verde, eu sou azul. Então vocês podem ver aqui, ó, que a Mirtz, a minha outra estagiária, dia 13, que é hoje, ela tá trabalhando em outro projeto, ó, Francis, projeto executivo. Então, a Mirtz vai trabalhar essa semana, a próxima e a próxima nesse projeto. E aí aqui eu coloquei 2 dias
para mim revisar. E da mesma forma, eu tenho também as minhas tarefas. Deixa eu baixar aqui. Ó, o azulzinho sou eu. Então aqui, estudo preliminar, planta, né? Sou sempre eu quem faço as plantas das casas. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho essa semana e um pedacinho da... Ui, deu muita luz aqui. Eu tenho essa semana e um pedacinho da próxima para me fazer o projeto dessa casa. Então, aqui eu tenho todas as tarefas do escritório, né? Ó, tudo certinho, definido. Ainda a gente tem os decorados que a gente tá fazendo a montagem, terminou os projetos, né? Agora eu vou entrar na fase de orçamento, nas compras e na montagem, que isso eu nem programei ainda porque eu tenho que falar com a construtora sobre essas datas, mas aqui eu tenho todas as nossas tarefas. Ó, e aí vocês podem, inclusive, não deixar... Aqui eu deixei resumido, né? Então eu coloquei estudo preliminar, móveis fixos, mas vocês podem ainda abrir esse item em, por exemplo, sala, cozinha, dormitório suíte, né? Que a gente tem no nosso Kanban lá no escritório. Quem viu lá no escritório, eu postei esses tempos o nosso painel do Kanban, que são os post-its. Então lá a gente tem mais aberto esses itens, né? Mas aqui fica na nuvem para as meninas acessarem e eu também poder acessar. E aí aqui a gente tem, né, a agenda, ó, todos os meses com as tarefas de todo mundo direitinho. E aí aqui embaixo, ó, eu ainda tenho a programação diária, que daí eu comecei a montar a minha agenda, eu ainda não terminei. E aí aqui a gente tem a programação semanal, ó. E aí vocês têm as horas e os dias. E aí vocês podem colocar as tarefas para cada um dos dias. Então fica tudo aqui, né? Aqui ficam as tarefas gerais dos projetos. Lembra que eu falei de fazer uma agenda diária? Aqui começa o dia a dia, ó. E aí eu ainda não terminei a minha porque eu precisei vir pra praia e não consegui terminar. Mas até o final, até amanhã eu tenho que estar com isso aqui tudo preenchido com as minhas tarefas. E aí, gente, gostaram? Essa é uma maneira bem prática de vocês conseguirem organizar os projetos, né? Organizar tudo dentro do escritório. E vocês podem ter outras planilhas ainda complementar, né? Mas essa daqui, com essa planilha aqui, vocês conseguem ter o quê? A clareza de quando eu posso pegar novos projetos, quais são as semanas que eu tenho maiores gargalos, né? Que nem aqui, essa semana agora e a semana que vem, pra mim, tá extremamente lotado de coisa. Talvez eu vou até ter que trabalhar à noite alguns dias para dar conta. Mas aí eu tenho consciência de que nessas semanas eu tenho tais e tais itens que acabaram se juntando, né? E aí também tem essa coisa da gente não sair pegando um monte de projetos sem saber se consegue. Por exemplo, essa semana e a semana que vem eu não posso marcar nada além do que já está programado. Porque senão vai dar bagunça na certa. E aí vai acontecer o quê? Vai entrar o final de semana, eu vou estar ansiosa, preocupada, porque eu não consegui fazer o que tinha que ser feito, né? É essas sensações que nos fazem muito mal, essa falta de organização, né? E inclusive, hoje de manhã, quando eu estava vindo para a praia, eu estava escutando um podcast que se chama Hábitos Atômicos. Até se alguém tiver interesse em ler esse livro, eu acho que deve ser muito bom. Ele fala o seguinte, que a nossa mente, quando a gente constrói um hábito, ela faz aquela tarefa de forma automática. E o que significa isso? Que a gente não precisa pensar para fazer aquilo. Automaticamente, o nosso cérebro libera espaço para a gente pensar em outras coisas. Então, por exemplo, quando a gente tem muita desorganização no nosso tempo, nas nossas tarefas, normalmente a gente começa a deixar nossa criatividade muito baixa. Muitas vezes a gente tem até um bloqueio criativo. Isso já aconteceu comigo. De ficar assim uma semana sem ter nenhuma criatividade para fazer nada.
Isso acontece por quê? Porque a cabeça está com tanta informação, lembra dos livrinhos que eu falei? É tanto livrinho empilhado que a cabeça não tem mais criatividade, não sobra espaço para criatividade. E aí, quando a gente cria uma rotina, tipo isso que eu mostrei, onde, pensa só, até o dia 15 de agosto, eu não preciso pensar o que eu tenho que fazer. Tá tudo aqui, é só fazer. Aí a minha mente libera espaço para pensar em outras coisas, né? Ter novas ideias, fazer um projeto bem bacana, com bastante criatividade, criar uma postagem, né? Daqui a pouco ter uma ideia de uma parceria nova para desenvolver. Por quê? Porque eu não ocupei a minha mente com tarefas que não exigem minha criatividade, né? Organização não exige criatividade. Agora, sentar e projetar algo novo, nossa, isso precisa de muita criatividade. E aí, se a minha cabeça está ocupada com eu tenho que pagar a conta da luz, eu tenho que ligar para o fornecedor para pedir o orçamento, eu tenho que ligar para o fulaninho porque o fulaninho não terminou o projeto, eu tenho que ir na obra porque a obra me ligou. Se eu tenho que me preocupar com isso e mais ser criativo, torna tudo muito difícil, né? Então, esse livro Hábitos Atômicos, ele prova isso, né? Que quando o nosso cérebro cria um hábito, tem uma rotina, ele libera espaço para a gente pensar coisas novas. Tá bom, gente? Então, essa planilha aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ela está dentro do treinamento Projetos Lucrativos. Inclusive, para os alunos que estão aqui, que são desse treinamento Projetos Lucrativos, ou para os alunos da mentoria, eu vou dar de presente para vocês essa planilha, tá? Então, alunos da mentoria que eu vi que estão aqui, alunos do Projetos Lucrativos, até o final da semana estará lá na plataforma para vocês. E para quem ainda não faz parte do treinamento Projetos Lucrativos, lá na bio, é só clicar que tem o acesso, tem o link, vocês podem ver mais sobre o curso. Quem entrar no Projetos Lucrativos terá mais essa planilha de bônus que não estava incluída. Tá bom, gente? Então corram lá na bio até amanhã, meia-noite, para terem acesso. E quem já é aluno, já garantiu, fica tranquilo que vai estar na plataforma, a gente vai mandar um e-mail, vai mandar uma mensagem lá no grupo secreto do Telegram para avisar que a planilha vai estar por lá. Tá bom, meus queridos? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Um pouquinho sobre organização. Tem muita coisa ainda que a gente poderia falar. Eu ainda vou preparar muitos outros materiais para vocês sobre isso, porque é uma grande dificuldade. Eu sei, eu passo por isso diariamente. Então, tudo que eu sempre aplicar no escritório, que eu ver que funciona, essa foi uma planilha que eu apliquei ela há um tempo atrás. Ontem eu reformulei ela e ela funciona muito bem no meu escritório. Então eu só entrego para vocês as coisas que funcionam para mim. É por isso que tá tudo lá dentro do Projetos Lucrativos. Vou dar de brinde, de presente, né, para todo mundo que tá no treinamento, e para quem não entrou, corre lá para ter acesso. Tá bom, gente? Um beijão.